o domingo, o dia da Assunção de Nossa Senhora, cuja memória festiva nos colocava diante da importância de um corpo. E como eu dizia na homilia do domingo passado, de um corpo que é elevado aos céus, o corpo da Santíssima Virgem Maria. Contudo, o corpo da Virgem Maria, ele não é um corpo desligado, do mistério de Cristo. O corpo dela foi assunto ao céu, porque Cristo é o nosso céu. Porque Cristo é o nosso tudo, na terra e no céu. Portanto, para nós católicos, o corpo não é só o lugar da nossa relação de uns com os outros aqui na terra. O nosso corpo, ele é sagrado. O nosso corpo aponta para o céu, para a eternidade. Por isso devemos cuidar de forma até mesmo sagrada do nosso corpo. E todos nós sabemos daquele evento traumático, daquele acontecimento traumático, justamente no domingo em que celebrávamos o corpo da Santíssima Virgem Maria. E é claro que foram circunstâncias lastimáveis. Aquela criança mãe precisa ser cuidada, e a igreja apela os seus filhos para a cultura do cuidado. Aquela criança, ela é também vítima, uma criança mãe. Contudo, a igreja precisa também dizer aos seus filhos e dizer com voz muito clara que a vida humana não pode ser posta num balcão de negociações. A igreja precisa dizer, e a igreja diz isso. A vida humana precisa ser preservada desde a sua concepção até o declínio natural. Esse entendimento, essa compreensão, ela parece ser uma compreensão óbvia, mas não é. E infelizmente não é para todos os católicos. E infelizmente não é para alguns católicos da nossa paróquia. Mas o valor da vida, ele é um valor que não se negocia. Nosso Senhor hoje no Evangelho pergunta: quem sou eu? No primeiro momento, nosso Senhor pergunta, o que as pessoas, e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui nós estamos diante de uma pergunta, ou até poderia dizer, da pergunta fundamental da vida humana. Quem é Jesus para você? Quem é, afinal, Jesus? E essa pergunta, ela não é somente uma pergunta fundamental, ela é uma pergunta profética para tempos tão difíceis que estamos vivendo. Quem é Jesus para nós? E aqui a gente precisa alargar, sem tirar a importância, do conceito de Jesus a partir dos documentos, a partir das próprias sagradas Escrituras. A gente precisa pegar o conceito, a informação de quem é Jesus dada pela igreja e aplicá-la à nossa vida. Essa pergunta deve ser uma pergunta de critério.
Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você quando diante, do problema do aborto, da problemática do aborto? Quem é Jesus para você quando você manifesta lá no comentário? Quem é Jesus? É o Jesus da minha cabeça? É o Jesus paz e amor? E aí essa pergunta que o próprio Senhor nos faz hoje na liturgia da palavra, e é uma pergunta que se prolonga na mesa do altar. Porque daqui a pouco o sacerdote, ele vai levantar um corpo, o corpo de Jesus. Percebam que nós podemos fazer um paralelo, uma aproximação muito clara entre o direito natural à vida humana, a importância do corpo, e o evangelho de hoje, que nos fala, que nos coloca diante dessa pergunta criteriosa, que todos nós que somos batizados, devemos ter diante dos nossos olhos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus na minha consciência, quando ninguém sabe o que eu penso? Quem é Jesus para mim? E Simão Pedro responde quem é Jesus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí nosso Senhor replica, responde: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Percebam que a resposta sobre quem é Jesus na minha vida, ela é uma resposta que deve ser dada a partir do mistério da igreja. Eu não posso dizer quem é Jesus só com os pensamentos da minha cabeça. Nosso Senhor diz a Simão Pedro: olha, não foi ser humano algum, não foi a carne quem te disse, quem te deu essa resposta. Foi o Pai do céu. E sobre ti eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. E aí fica muito compreensível, os comentários lastimosos, sobre quando nos acusam de religiosos fanáticos. A palavra de Deus é muito clara. As portas do inferno não vão prevalecer sobre o mistério da igreja. Por isso podem nos acusar de religiosos fanáticos, barulhentos. A nossa resposta sobre quem é Jesus diante do mistério da vida humana é uma resposta que deve ser dada a partir do mistério da igreja. Não há como responder, não há como dizer quem é Jesus fora do mistério da igreja. Você pode, ter respostas ou compreensões atuais, contemporâneas, a partir, de uma agenda da ditadura do direito das minorias. Mas essa não é a resposta para quem crê em Jesus. Essa não é a resposta
aos moldes de Simão Pedro, quando nosso Senhor disse a ele: feliz és tu, porque não foi ser humano quem te deu essa resposta. Queremos ser felizes realmente? A felicidade evangélica, a felicidade a partir do Evangelho, ela é uma felicidade que está na contramão de sermos acusados, inclusive, de religiosos fanáticos, ultrapassados, que não olham para os direitos da mulher, ou que compactuam com a cultura do estupro. É desonesto, é mentiroso quem fala que a igreja defende tais práticas diabólicas, inclusive. Você precisa entender, você que vem à Santa Missa todos os domingos, você que quer, até o final da sua vida, responder quem é Jesus para você, você precisa entender uma coisa, de uma vez por todas. Nós defendemos a vida humana, desde a sua concepção natural até o declínio natural, porque Deus, no seu mistério insondável, porque Deus, sendo o todo santo, o todo poderoso do céu, quis estar conosco. E de que forma Deus veio ao nosso encontro, ao encontro da humanidade? Assumindo um corpo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a chaga do aborto é uma chaga reprovável para nós católicos. Nós não negociamos em nada. Porque o Verbo de Deus se fez carne. Deus é apaixonado pela carne humana. Deus é apaixonado pelo corpo humano. Ele quis, ele tem um corpo. É claro que as circunstâncias do caso da criança barra mãe, porque ela não era só uma criança. Criança mãe, o caso da criança capixaba, sem explorar, a dor dessa criança mãe, ali no ventre dela existia um corpo, existia um pedaço do corpo de Cristo. Quando na missa, no momento da consagração, nós nos ajoelhamos diante do corpo de Deus, quanta piedade, quanto zelo nós colocamos nos nossos joelhos e no nosso coração. Quando a gente está diante do Santíssimo Sacramento, a gente não quer perder nada. A gente não quer desonrá-lo, não quer desrespeitá-lo. Mas aquele corpo que o sacerdote, na hora da consagração, ou quando, no momento da adoração, se coloca diante dos nossos olhos, aquele corpo está unido ao corpo ou aos corpos de tantas crianças abortadas. É por isso que para nós, católicos, conscientes, é doloroso ver diante dos nossos olhos a cultura do aborto sendo implementada, e infelizmente, com a voz de católicos que vêm à missa todos os domingos,
adorar um corpo, e alguns católicos não querem preservar o corpo na concepção. Aqui na nossa paróquia, é claro que a igreja, ela não assume a postura de constranger, de expulsar. Não, isso não é a igreja de Cristo. Mas se porventura, você tem algum resquício na sua consciência, na sua mentalidade, que queira consentir, ainda que de forma indireta, talvez porque você não foi formado, não recebeu a formação devida de um bom católico, mas se porventura, você ainda queira consentir com o aborto, coloque a mão na sua consciência. Quando você entra na porta desta igreja, aqui que carinhosamente nós gostamos de dizer, a casa da Mãe Aparecida. Se lembre, quando você entra na casa da Mãe Aparecida, você está entrando num grande ventre, num grande útero. O útero de uma mãe que guarda, que preserva todos os seus filhos, indistintamente. O útero, o ventre da Mãe Aparecida, é um útero, um ventre que nos batiza no direito à vida. Então, quando você entra na casa, no útero, no ventre da Mãe Aparecida, você está sendo batizado na vida, no direito à vida natural e naquela vida que nos aguarda, que é a vida eterna. E na vida eterna, como diz o livro do Apocalipse, para encerrar, na vida eterna não há choro, não há ranger de dentes. E se pudéssemos acrescentar, que não podemos, não há aborto, não há ditadura do direito de minorias, porque essas coisas são danosas, porque é ditadura, porque é imposição, elas fazem um mal danado à nossa alma. Quem é Jesus para você? Poderíamos, neste contexto doloroso, do avanço, da agenda da cultura de morte, antivida, poderíamos dizer que Jesus é o corpo de Deus que nos acolhe, é o corpo de Deus que nos une ao céu. Que Nossa Senhora Aparecida, cuja memória da sua Assunção celebramos no domingo passado, a celebração de um corpo querido por Deus, elevado aos céus, que essa celebração nos cubra, que a liturgia da palavra deste domingo também converta o nosso coração, e que a Assunção de Nossa Senhora, a subida dela ao céu, seja um verdadeiro exorcismo, que afugente o demônio da cultura do aborto no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.